Nem só de Fórmula 1 vive a FIA. E no final de semana, na madrugada de sábado para domingo, também tivemos aí a corrida principal da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e eu vou trazer aqui nesse vídeo o que de principal aconteceu, destaque para os brasileiros, e a gente vai trocar uma ideia aqui no canal depois da corrida. Seja muito bem-vindo, já se inscreve, deixa o like, porque assim você ajuda muito esse trabalho que está aqui no início e vai crescer cada vez mais. Ajude o canal e vamos lá, né? Porque, obviamente, a primeira corrida que aconteceu foi a da Fórmula 3, Fórmula 3 que tem dois brasileiros, o Pedro Clerot e o Fernando Barrichello. Sim, o filho do Rubens Barrichello tá na Fórmula 3 e não sei se vocês se recordam, mas na corrida sprint teve a batida dos dois carros da Prema, do Ayrton e do Sharp. Nenhum dos dois conseguiu ter o carro a tempo de disputar essa corrida principal, então o Barrichello já largou em 27º, porém ele fez uma excelente corrida e conseguiu finalizar em 19º, mostrando assim um desempenho muito interessante dele, né? Eu fiquei muito feliz por ele. Ele tá mostrando em corridas ser muito consistente, cometendo poucos erros e conseguindo tranquilamente galgar posições. Lembrando que ele tem uma carroça, né, a AIX, então não dá para esperar muito. Ganhou do companheiro de equipe e galgou um monte na corrida em geral. Teve um excelente desempenho. Teve o Benavides da equipe dele que ficou acima, mas o Benavides tem 25 anos, é o piloto mais velho do grid da Fórmula 3, então é basicamente uma obrigação do Benavides se sair bem. Nessa corrida também quero trazer o destaque do Tuukka Tapponen, que é um piloto finlandês, que é o único da academia Ferrari na Fórmula 3, por isso vou sempre gostar de comentar aqui sobre ele. Ele largou em 14º, acabou em 13º, para mim uma corrida extremamente decepcionante dele, não mostrou nada demais, foi frio, ficou ali na posição dele, mas para mim um piloto que tá na Fórmula 3 e tá numa academia tão grande, ele tem que mostrar algo, ele tem que brilhar, ele tem que no mínimo disputar coisas, mostrar alguma coisa. Não foi o que aconteceu com o Tapponen, tô bem decepcionado, lembrando que esse é o segundo ano dele na Fórmula 3, né, e no ano passado ele ficou em 9º, ele precisa urgentemente evoluir, por mais que o carro dele não seja o mais competitivo possível, ele tem que tirar o máximo desse carro e mostrar o piloto que ele é, senão a gente sabe que o futuro dele na Ferrari não está garantido. Eu não consigo ver ele neste momento em longo prazo na equipe. Uma coisa que aconteceu de extrema relevância, né, foi o piloto que tá na mesma equipe do Guo Chucon, que é o Teófilo Nael, ambos são da Campos. Ele largou na pole, porém, com punições, com uma péssima pilotagem dele também, ele acabou em 12º. Olha que resultado negativo aí, né? Para um piloto que conseguiu largar tão bem, conseguiu largar lá na frente de todo mundo, até do excelente companheiro de equipe dele. Mas se teve um brasileiro que brilhou na Fórmula 3 nesse final de semana, foi o Pedro Clerot. Ele que largou em 17º e conseguiu ganhar 9 posições, finalizando assim em 8º lugar e conseguindo conquistar os primeiros pontinhos brasileiros na Fórmula 3 nesta temporada. 2 pontos para ele, foi o melhor disparado da equipe Rodin, então começou muito bem o Pedro. Já fica aí dando, ó, né, aquele friozinho na barriga. Será que a gente vai ter um brasileiro brigando pelo título na Fórmula 3? Bom, a gente não sabe, né, mas que foi muito interessante esse desempenho dele, foi. Se o carro conseguir evoluir junto com o piloto, talvez ele consiga brigar por coisas. Vamos esperar para ver. Como tivemos punições, principalmente do Nael e tudo mais, o terceiro lugar, ou seja, um lugar no pódio, caiu no colo do piloto Kaito. Ele que é um piloto aí de desenvolvimento da Honda. É, a Honda aí que tá dando o que falar com o motor da Aston Martin. Teve um piloto na F3 pegando o pódio. Finalmente uma boa notícia para a Honda na Austrália. Ele parece ser bem humilde, trabalhador, fez uma corrida limpa, tranquila e acabou sendo agraciado aí com um lugar no pódio. Bem interessante, né? Ah, uma das coisas interessantes que eu nem cheguei ainda a verificar, mas o Nael ele tinha sido punido por se mover na largada. Não deu para perceber isso no replay. Talvez eles corram atrás aí durante a semana, quem sabe ele recupere esse pódio. Mas, de momento, lá quem viveu o momento do pódio foi o Kaito. E ele tava até meio
meio sem saber o que fazer, porque ele tá com os dois favoritos ao título no pódio. Um deles é o Slater, que fez uma corrida fantástica em segundo ali, mas brigando o tempo todo. Como eu disse no vídeo da Fórmula 1, essa água dos britânicos tem alguma coisa para piloto. Esse menino é muito rápido, a Audi acertou em cheio tendo ele como seu primeiro piloto de desenvolvimento. Não foi qualquer orelha seca, já pegaram um menino talentoso e eu vejo sim ele na Fórmula 1, assim como o cara que ficou na frente dele, que é o Hugo Schuko, o americano que nasceu em Nova York, e a McLaren simplesmente abandonou o menino. Abandonou o menino de 17 anos que não foi bem na Fórmula 3. Olha o nível de loucura. O menino sempre foi bem. Aí ele teve uma dificuldade para se adaptar na Fórmula 3, largaram a mão do menino, agora ele tá sem uma academia por trás, mas ele tá no carro da Campus e ele dominou o final de semana. Ele só não conseguiu a pole, né? O companheiro de equipe dele conseguiu tirar uma volta mais rápida, mas lembrando que no classificatório ele vinha para uma volta muito rápida, que provavelmente seria a volta da pole, mas ele bateu numa placa ali de publicidade, acabou perdendo tempo, se perdeu nessa volta, e aí depois, na volta seguinte que ele fez, já era uma volta completamente diferente em termos de velocidade para ele. Porém, num conjunto geral, ele dominou o final de semana, o Slater não conseguiu ameaçar essa liderança dele e ele venceu a corrida. Eu acredito que a Fórmula 3 aí tem esses dois como favoritos sim, esse britânico bom demais, rápido demais, que é o Slater, ousado, vai pra cima, porém vai pra cima com muita habilidade. Eu achei ele fantástico nessa corrida. Comenta aí embaixo até se você já conhece ele, se já tinha ouvido falar. Eu ouvi falar agora na Fórmula 3, eu não sabia desse talento absurdo. Conheci e a gente vendo, a gente já vê que ali tem algo diferente. Um cheirinho diferente. Lembrando que ele só tem 17 anos, então esse cheirinho logo agora, o menino é bom, hein? Menino é muito bom. Outro que é muito bom é quem ganhou a corrida, que é o Hugo Schuko. Ainda não consigo acreditar que a McLaren deixou esse cara passar. Se eu fosse a Ferrari, eu fazia uma proposta para ele participar do programa de pilotos aí da Academia Ferrari, até porque eu vejo Beganovic, Rafa Câmara tentando dar um passo à frente já na próxima temporada. E aí, para a Ferrari ter um bom piloto ali na Fórmula 2, eu acho que o Hugo Schuko seria fantástico. O Slater também, mas o Slater já tem dono, né? A McLaren largou o Hugo Schuko, então acho que a Ferrari devia ser inteligente lá buscar. A gente não faz ideia do que se passa das equipes quando vão escolher esses meninos. Querem talentosos, mas a gente não sabe quais são os critérios, né? Gostaria muito que ele fizesse parte da Academia Ferrari. E até porque o Tuka Taponin, não sei. Ele não tem esse cheirinho de brilho, sabe? Mas esse é o resumo da Fórmula 2, Fórmula 3, na verdade, né? Com o Hugo Schuko dominando o final de semana e o Slater aí vindo com tudo pra cima dele, hein? O Slater já se adaptou muito bem com 17 anos. Incrível. Mas agora com 18, o Hugo Schuko só precisou de uma temporada pra se adaptar também. Vai ser uma temporada talvez bem disputada entre os dois e outros talentos aí tentando despontar. Espero que o Tuka Taponin cale minha boca e demonstre algo finalmente. Se não, 2 anos sem demonstrar, aí eu acho que já é demais. A Ferrari tem que partir para outro. Mas vamos ver, né, galera? Agora vamos falar um pouquinho da Fórmula 2. Fórmula 2 que teve emoção do início ao fim. A corrida começou fantástica com o Beganovic, que foi a pole, né? Porém, ele largou muito mal, já caiu direto para quinto. Quem assumiu a ponta foi o Stenshore, que é um piloto muito rápido. E aí, em segundo lugar, já veio o companheiro de equipe dele, que é o Duni, que é um irlandês também muito bom. Ambos da mesma equipe, Rodin. Aí você fala, nossa, qual dos dois ganhou a corrida? Nenhum nem pontuou. Por quê? Porque eles fizeram cosplay de Warton e o Sharp da Fórmula 3. Eles, numa disputa ali entre eles, simplesmente se perderam e ficaram fora da corrida os dois. Fazendo assim o Tsolov assumir a liderança naquele momento, atrás o Câmara e o Beganovic. Aí daí se tornou o trio que ia disputar a vitória. E a equipe Rodin perdeu seus 2 pilotos numa palhaçada que, na minha opinião, o erro foi do Dan. Por quê? Porque no momento de ultrapassagem, ele já foi meio afobado para cima do companheiro de equipe. Ele estava mais rápido, ele podia ter mais paciência, mais tranquilidade. Não a teve, e aí ele entrou no meio do carro do cara logo após ultrapassar. E aí quando ele entrar no meio, acabou que a traseira dele bateu na dianteira do companheiro. E aí os dois rodaram, bateram e não tinha mais o que fazer. Os dois carros da Rodin fora da corrida. A corrida do Beganovic, olha, uma pena, tá, gente? Uma pena.
Beganovic em estreias, não sei, ele tem algo que puxa um azar pra ele que eu não consigo entender. O motor dele morreu e ele foi obrigado a abandonar a prova. Isso é triste, porque não foi um erro do piloto. O carro simplesmente desistiu da corrida. Ele não fez nada pra isso. É uma pena, né, porque o Beganovic é um piloto muito talentoso da academia Ferrari, ele tem tudo para ter um ano bom, mesmo com um carro inferior ao Tsolov e ao Câmara, por exemplo, né, que é o carro da Dams. Se eles fizerem um trabalho mediano, o menino tem talento para buscar posições mais acima. Vamos ver, né, mas uma péssima estreia, e a estreia era muito importante, principalmente para ele, que tem um carro inferior aos dois, porque as coisas estão mais igualadas, né, os ajustes das equipes foram bem menores do que vai ser daqui a 3, 4 etapas. E aí ele perdeu uma grande chance de... Mesmo que ele ficasse em terceiro, atrás do Tsolov, atrás do Câmara, ele teria pontuado muito bem. Mas essa chance acabou passando pelo Beganovic. Uma pena. Eu espero que ele consiga se recuperar no campeonato. Torço tanto para ele quanto torço pro Câmara. Eu queria ver ali uma dobradinha da Ferrari, nem que fosse na Fórmula 2. Mas não aconteceu, a corrida seguiu, inclusive aconteceu uma coisa muito engraçada, hein? Tivemos o Varrone. Você fala, quem é Varrone? Sim, quem é o Varrone? O Varrone, ele entregou o maior entretenimento da Fórmula 2 essa temporada até o momento. Por quê? Porque quando os dois bateram lá, o Dune, né, tinha o Shields e o Varrone, eles estavam na frente, sem pit stop, todo mundo já tinha parado. E aí o Shields foi pro pit stop e tudo mais, mas entrou o safety car e o Tsolov demonstrou por que ele ainda é um piloto jovem, que precisa aprender as regras, informação. Por quê? Porque o safety car, quando ele dá a luz azul, é para os pilotos ultrapassarem ele. E aí, antes desse momento do safety car dar a luz azul, o Varrone vai pro box, ele estava à frente do safety car, ele vai pro box. E aí o Tsolov não entende que tem que ultrapassar o safety car, ele demora muito pra fazer isso. E quando ele faz, o Varrone já voltou do box e volta na liderança. Liderando com o pneu mais rápido, porque daí tinha poucas voltas ali até pro fim. Não, acho que esse foi outro safety car, não foi nem o do Dune. É que embola muito, é muito piloto, muita coisa. Mas enfim, tinha o safety car e foi isso que aconteceu. O Varrone estava na frente daí de todo mundo. Todo mundo pensou, não acredito que o Varrone vai ganhar essa corrida. E não acredite, porque ele não ganhou. Mas ele incomodou, tá? Não o Tsolov. O Tsolov foi muito rápido pra cima dele, aproveitou que os pneus estavam frios e também que tem mais carro, passou ele com tudo. O Câmara sofreu um pouquinho mais pra passar ele, mas cedo ou tarde conseguiu passar. Tanto que ao final da corrida, o Homem Entretenimento acabou em 17º. Mas ele largou em 19º, então ganhou 2 posições na corrida. Uma pena aí que realmente não tinha carro, não conseguiu gerenciar os pneus, fez uma graça, trouxe aí um mistério, pensando, não acredito que o Câmara de brigar pelo título da corrida, pela vitória, vai ter que brigar por pole aí, por pódio aí. Não acreditava nisso, mas acabou que o Varrone, infelizmente, não tinha carro para segurar aí a vantagem absurda que ele recebeu no colo. Acabou em 17º, teve punição também. É uma doideira, né? A equipe também fez cagada no pit stop que deixou ele em vantagem, tá? Quase que ele nem saiu do pit stop, quase que eles perderam a vantagem por incompetência própria. Olha aí a importância, né, de você ter uma equipe forte. Mas o entretenimento foi garantido com o Varrone. Interessante falar que o Emo Fittipaldi, ele largou em 19º, devido aos abandonos ali, 19º foi a última posição no grid, mas ele acabou em 15º. Ganhou posições, ficou acima do Shields, que é o companheiro de equipe dele, que acabou em 19º aí a corrida, acabou em último, né? Não sei nem se foi 19º ou 17º. Enfim, ganhou 4 posições, mesmo com abandonos e tudo mais. Ganhou do companheiro de equipe, que eu acho que é o campeonato dele. Ele tá na carroça da iX, ele precisa ganhar do companheiro de equipe. E ele começou fazendo isso, então teve uma boa corrida. A gente espera mais aí dele, tomara que a iX consiga crescer um pouco mais para pelo menos ele buscar pontos, mostrar um talento, para quem sabe na próxima equipe na próxima temporada tá numa equipe mais forte e assim desempenhar muito mais. Vale destacar o companheiro do Rafa Câmara, que tinha ganho a corrida sprint, né? Acho que ele levou 10 pontos, se não me engano. Ele ficou em 10º lugar aqui, levou um pontinho pra casa, saiu no lucro. Ele que acabou indo lá pra trás, fez cagada, mas se recuperou bem. Ele é um piloto rápido, mas o bom pro Câmara é que ele ganhou apenas um pontinho. Colton Herta estreou muito bem, em 7º lugar, já ganhando aí seus primeiros 6 pontos e
conseguindo assim pontuar, galera. Não foi uma corrida brilhante do Colton Herta, mas a experiência faz ele ficar na pista, né? E essa experiência faz também ele não ser ultrapassado, ele conseguir se defender bem, saber a hora de atacar. Inclusive, uma coisa muito interessante que aconteceu, porque a gente viu na disputa do Dan com o Stenshore, né? Eles acabaram se matando ali sozinhos. E o que aconteceu no momento? O Miata, que é o companheiro de equipe do Herta, estava disputando posição com ele. E o Miata também é um piloto mais experiente que a maioria do grid. Ele vem de título nas duas principais categorias japonesas. Então é um piloto bom que também está visando só Fórmula 1. Aí o que aconteceu nessa disputa? Muito respeito, muita mão ali, né, dos pilotos. Eles conseguiram disputar a posição sem se matar. Foi bem bonito de ver e criou pra mim um contraste com a disputa dos pilotos da Rodin, né, que se mataram ali, o que a experiência não faz. O Miata, inclusive, acabou em 5º lugar nessa corrida, fez 10 pontos. Eu acho que a equipe de ambos aí acertou em cheio em trazer 2 pilotos experientes e bons para sua equipe. Vai trabalhar bem menos nos boxes, consertando cagada deles, apesar de que o Herta bateu no trade, mas eu acredito que isso não vai ser algo usual do Herta. E vão ter sempre aí pontos sendo disputados, porque os pilotos são bons, se defendem bem, sabem a hora de atacar e como atacar, e também se mantêm muito bem na pista. Então, foi um acerto grande aí dessa equipe, hein? Trouxe os 2, inclusive. Mas tá na hora aí de falar, né, do pódio. O pódio que começou com um piloto da Trident, o Van Hoppen, o holandês, aí da mesma nacionalidade do Max Verstappen, então é pra ser bom piloto, será? Bom, ele fez uma corrida bem interessante, muito rápida, veio um pouco ali de trás e conseguiu pegar o pódio. Parabéns aí pra ele, mostrou velocidade, mostrou consistência, mas a briga pela corrida realmente foi do Rafa Câmara e do Tsolov, porém o leão búlgaro, como é conhecido o Tsolov, inclusive o Tsolov aí, pra mim, ele tem um apelido foda, o capacete é foda, tem um leão absurdo ali no capacete, ele é gente boa, ele demonstra ser muito carismático, né? O cara é pica. Gostei do Tsolov, não queria aquele gasto do Rafa, óbvio, mas tô falando aqui que o cara parece ser gente boa. Tem apelido foda e capacete foda, hein? Tem tudo pra ser um piloto bem interessante pra gente ver quando substituir a porra do Leon Lawson na Racing Bulls. Agora o Rafa Câmara tentou, né? Mas ele demorou um pouco pra conseguir passar o Varrone. E eu acho que isso acabou custando muito. Mas o segundo lugar é bem importante para ele. Na primeira corrida principal da Fórmula 2, começa pontuando forte. Bem diferente do que ele fez no sprint, mas 18 pontos já colocam ele basicamente em segundo lugar no campeonato. Só atrás do Tsolov, que foi quem brigou muito com ele pelo título da F3. Esses dois aí prometem brigar, quem sabe até na Fórmula 1, hein? Um pela Ferrari e outro pela Red Bull. Será que a gente vai ver isso um dia? Comenta aqui embaixo. Esse foi o resumo da Fórmula 3 e da Fórmula 2, que são sempre muito emocionantes. No próximo final de semana a gente vai ter, além da Fórmula 1, só a Fórmula 1 Academy, a sua estreia. Tem uma menina que representa a Ferrari, vamos ver as brasileiras também, não sei se é uma ou duas. Enfim, a gente vai conhecer quando chegar, né? Amanhã vai ter algum vídeo aí comentando a repercussão que a corrida da Fórmula 1 teve, se teve alguma loucura aí que diz respeito às corridas da F2 e da F3, vou trazer também. Então fica ligado, se inscreve para você não perder nada. A gente se vê amanhã. Tchau!